Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Quero pedir para você, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, deixe o seu gostei, divulgue para os seus amigos e ajude a fortalecer para que essa mensagem chegue a quem realmente precisa, tá bom? Deus abençoe. Bíblia na mão, vamos abrir a Bíblia, vamos estudar. Já estudamos os 7 selos do Apocalipse, os selos de 1 a 4, e agora a segunda parte, os 3 últimos selos. O tema é sempre fiéis, julgados e salvos. Continua comigo? Vamos lá. Veja, um pequeno resumo aqui. Dos 7 selos que já estudamos, 4 se dedicam a mostrar o perigo de a igreja se afastar dos princípios originais do Evangelho. Deus tem uma aliança e Deus não muda o que ele escreveu. Sua lei não muda, é base do seu governo, do caráter de Deus. E todo o céu está preocupado que tipo de crente está sendo anunciado que deve ir para lá. Não entrará no céu senão aqueles que realmente têm um caráter semelhante ao de Jesus. Então, os 3 últimos selos retratam os sinais derradeiros que indicam a urgência de se preparar para o dia do juízo, para o selamento e para a volta de Jesus. Essas coisas são muito importantes, é uma mensagem para todas as igrejas. E depois temos uma palavra para o remanescente do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao 5º selo? Quando ele abriu o 5º selo, o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse 6, verso 9 a 11. Abriu-se o 5º selo que nós estamos vendo, um altar. E debaixo do altar, almas, uma representação de almas. Mas essas almas aqui no altar, o que está acontecendo? É um altar de sacrifícios e sangue derramado. Sangue daqueles que foram mortos por causa da pregação da palavra de Deus, por causa da fidelidade à Bíblia. Não trocam o assim diz o Senhor pelo assim diz o homem. Pregaram, ensinaram, mostraram um testemunho correto de vida, um testemunho correto da palavra, e por conta disso morreram. Então, grande tem sido o esforço missionário de levar a palavra de Deus ao mundo. Esse 5º selo é a época dos grandes reavivamentos, época da igreja de Filadélfia, de Sardes. É esse período em que a pregação do evangelho foi ao mundo. E muitos são aqueles que sofreram e que ainda sofrem por conta disso, de dar testemunho do evangelho verdadeiro. Antes, durante e depois de Cristo, por amor a Jesus, muitíssimas pessoas dedicaram suas vidas e altíssimo investimento financeiro para pregar a palavra, e a um preço extraordinariamente grande. Suas vidas aqui representadas por almas, sangue derramado no altar. Não esqueça que João não está vendo aqui algo verdadeiro, real. Ele está vendo uma representação. O Apocalipse é completamente simbólico. Ele não está vendo almas de mortos no céu, porque para muitos católicos aqui são os santos canonizados que estão no céu e que de alguma forma estão intercedendo pelos católicos. Para os evangélicos aqui são os crentes fiéis que morreram e estão no seio de Abraão, estão na glória, tocando harpinha, vivendo uma vida maravilhosa. E para o mundo em geral, o mundo artístico, aqui são artistas, são futebolistas, aqui são pessoas que fizeram humor, estão lá no céu alegrando lá a galera com o seu dom e seu talento. E para os muçulmanos, aqui é um bocado de mártires que estão se divertindo com as virgens eternas no paraíso. Mas a palavra de Deus em nenhum lugar diz que eternidade é uma característica de seres humanos, de criaturas. O único que é eterno é Deus. O único, somente Ele é eterno. Não existe alma imortal, porque o que aqui está sendo representado são pessoas que morreram por pregar o Evangelho. Aí está o altar do Senhor, e essas almas debaixo do altar são, na verdade, o sangue deles derramados como sacrifício, como consagração na obra de pregação do Evangelho. Vamos à Bíblia. Abra sua Bíblia. Primeiro, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16, para tirar logo da sua cabeça, que ainda está pensando, de que a alma é imortal. E, na verdade, a palavra de Deus diz muito claramente, falando do Senhor Jesus,
a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. A palavra de Deus diz que o único que é imortal é Deus, não é o homem. Ele não tem alma, ele é uma alma. Isso é um dos ensinos que vieram do paganismo pela igreja apostatada, que passou para a igreja evangélica e que tomou conta do mundo. Mas o que Deus está nos chamando é voltar ao evangelho, voltar à palavra, compreender a palavra de Deus do jeito que Deus revelou. Então, o único que é imortal. Então, João não está vendo almas imortais no céu. O próprio Senhor Jesus tem uma profecia em Isaías 53, para mostrar para você que alma é sangue. Em Isaías 53, versículo 12, diz que o Senhor Jesus derramaria sua alma na morte. Veja, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, se a alma é imortal, como é que Jesus derramou sua alma? Ele derramou seu sangue. É isso que está aqui neste quinto selo, debaixo do altar. Aqui está sendo representado o sacrifício total da vida desses homens e mulheres de Deus que pregaram o evangelho a custo muito alto. Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Fica mais claro ainda essa ideia. 17, verso 11. Porque a vida da carne está no sangue. A alma da carne, a vida da carne está no sangue. Eu vou-lhe ter dado sobre o altar, um altar, para fazer expiação pela vossa alma, pela vossa vida. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Está claro para você? Este é o verdadeiro evangelho. É esta a palavra de Deus. Então, o que aconteceu? O evangelho é o motivo pelo qual eles morreram. Morreram por quê? Por causa da palavra que pregaram, por causa das verdadeiras doutrinas que sustentavam e por causa do testemunho de vida que eles deram em favor do Senhor Jesus Cristo. Então o evangelho, meus amados, é a única causa que move o coração de Deus em direção ao homem. Nele está a salvação franqueada, revelada a todos. E quem investe sua vida nesta causa do evangelho encontra uma causa pela qual viver ou morrer. O Senhor Jesus diz em Marcos 8, versículo 34 a 38. Abra a Bíblia. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ficou claro? É assim que está sendo representado. Então, a história dos fiéis está escrita com sangue. Antes, durante e depois de Cristo, muitos foram os mártires, católicos, judeus, protestantes, que selaram a sua fé com sangue, com a própria vida, com a própria morte. Por sua fidelidade, muitos foram cerrados, enforcados, muitos foram empalados, caçados como animais, muitos foram enterrados vivos, devorados por cães, por animais selvagens. Muitos sofreram por asfixiamento, enforcamento, enterrados vivos, deixados para apodrecer em algum calabouço, de alguma prisão, mas todos inocentes, cujo único crime foi querer salvar o ignorante, o pecador, foi por tentar imitar a Cristo na obra de salvação. E acontece que todos eles morreram condenados como hereges, condenados como bruxos, condenados de crimes, inclusive por coisas naturais, acontecimentos naturais, a própria natureza em fúria, eram acusados desses crimes. Crimes contra o Estado, crimes contra a religião. Desceram à sepultura desonrados, mas aqueles que sobreviveram clamam: até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o nosso sangue? Será que Deus assistiria tudo isso sem tomar um partido? Será que Deus não faria nada
para reivindicar os seus santos que dia após dia estão morrendo por conta da pregação do Evangelho? Com toda certeza. Romanos 12, verso 19, tem uma palavra de Deus que ele assume como justo juiz esta situação. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, a ira santa. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aqui está a palavra que confortava os corações. Deus mesmo assumiria a causa dos seus santos. Então, quando é que Deus vai vingar os seus santos? Depois do milênio, depois da volta de Jesus, depois do juízo executivo. Apocalipse 19, no versículo 1 e 2, diz que Deus julgou, falando já do futuro em que os salvos estavam nos céus, e, portanto, já está claro que Deus assumiria a causa dos seus santos na terra. Apocalipse 19, verso 1 e 2, depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Está feito. Eles foram julgados e encontrados fiéis, inocentados, e por isso foi dado para eles uma vestidura branca, uma veste de que eles foram comparados ao caráter de Cristo, e eles então são semelhantes a Jesus. Porque esta é, de fato, o propósito do Evangelho, desde o primeiro selo do cavalo branco, é reproduzir a imagem de Deus no homem, é restaurar essa imagem de Deus no homem, é reproduzir o caráter de Cristo nos seres que são salvos por sua graça, redimidos pelo seu sangue. Este é o propósito do Evangelho. Mas aqui tem uma pergunta intrigante. Será que haverá ainda mais mártires? Mais pessoas morrerão? Sim. Enquanto não houver o selamento do povo de Deus, haverá alguém morrendo por causa do Evangelho em algum lugar do mundo. Alguém estará morrendo porque é cristão em algum lugar do mundo. Mas depois que Deus selar o seu povo, ninguém mais morrerá. O selamento é a forma como Deus protegerá uma geração inteira para mostrar que o Evangelho é verdadeiramente poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Nós vamos falar sobre o selamento depois, tá bom? Não esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no nosso canal, para você compreender também esse assunto. Bom, eles morreram na fé do Senhor Jesus, foram justificados. E Apocalipse 3, verso 5... o Senhor Jesus garante a todos aqueles que não são covardes, mas querem realmente viver o que a palavra de Deus diz e não o que o homem diz, eles podem sofrer alguma coisa. Então, Apocalipse 3:5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É importante ser fiel a toda prova. É importante permanecer fiel ao Senhor. Então é isso. Vamos para o sexto selo? Sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, verso 12 a 17. O Cordeiro abre o selo. E o que é que acontece? Um grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua toda em sangue, as estrelas caem do céu, e depois disso vem um abertamento na atmosfera e algo grandioso acontece, porque montes e ilhas são movidos de um lugar e as pessoas saem desesperadas e correndo de um lado para o outro, querendo fugir da presença gloriosa que está vindo dali. Amados, esse é o tempo da igreja de Filadélfia, da igreja de Sardes em diante, até a igreja de Laodiceia, representada na Bíblia. É um tempo do fim. Sinais que Jesus garantia que antes de sua vinda aconteceriam para alertar as pessoas de que quem está preparado ficaria feliz.
e quem não estaria fugiria de sua presença. O grande terremoto, aqui profetizado, aconteceu em 1755, é conhecido na história como o terremoto de Lisboa. O mundo inteiro sofreu seus efeitos. A Europa, a América, a África, todo lugar está registrado. O escurecimento do Sol e a lua de sangue, na mesma noite, no mesmo dia, 19 de maio de 1780. As pessoas saíram e aí rapidinho o sol se apagou. E vacas, galinhas procuraram seus esconderijos e as pessoas ficaram espantadas. Mas naquela noite a lua seria lua cheia, iria clarear, pensavam. E ela apareceu com uma lua de sangue. Ficaram aterrorizados. O que está acontecendo? Será que era o dia do juízo? Será que era a volta de Jesus? Eram sinais desses eventos. E aí, também, em 1789, a Igreja de Deus, que se afastou dos princípios da Bíblia e dominou o mundo com mão de ferro, trazendo uma mistura de Bíblia com paganismo, fazendo o povo voltar à adoração aos antigos deuses em formato de santos, desviando o povo de Deus para tudo quanto é lado. Essa igreja que se tornou católica romana dominou o mundo de 538 a 1798. 1260 anos essa igreja governou a cristandade com mão de ferro, condenando aqueles que não aceitavam suas doutrinas, que não aceitavam seu modo de enxergar o mundo. Tanto religiosos como filósofos quanto cientistas sofreram nas mãos de um poder despótico religioso. Mas chegou ao fim com a prisão do Papa Pio VI por ordem do general Napoleão em 1789. Tudo isso eram sinais porque a igreja que perseguia deixou de perseguir. Era um tempo de angústia para os cristãos que queriam viver uma fé simples na palavra de Deus. Mas a igreja católica não permitia. Então, Deus agiu, fazendo com que todos esses sinais acontecessem. E Jesus disse que logo depois disso seria a sua volta. Então o que acontece? Muitas pessoas no mundo passaram a estudar e compreender melhor o livro de Daniel e de Apocalipse. Esses livros trouxeram uma compreensão tão grande que eles começaram a pressentir que por volta do ano de 1840 a 1844 algo extraordinário aconteceria. E vendo esses sinais acontecerem, eles pensaram, é a volta de Jesus, é o dia do juízo final. E passaram a pregar essa mensagem, dizendo que Jesus voltaria em 1844. De onde tiraram isso? Da profecia de Daniel 8,14, que depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, e eles entenderam que o santuário era a terra, e portanto Jesus estava vindo para cá para poder levar seu povo para o céu. De onde tiraram essas datas? Da própria palavra de Deus e da história. E aí, resultado, pregaram com grande alegria para o mundo. Isso deixou muita gente preocupada. Religiosos e políticos envolvidos com o pecado começaram a combatê-los. E resultado, 22 de outubro de 1844, a data que eles imaginavam que seria a volta de Jesus, não aconteceu. Houve um grande desapontamento, pessoas ficaram frustradas, os ímpios se alegraram com isso e começaram a debochar, ridicularizar. Então esses santos de Deus se tornaram motivo de chacotas, deboche, de piadas. Por muito tempo, viveram quase que numa depressão absoluta, até que compreenderam que eles erraram o evento, mas não a data. Em 1844 não era Jesus vindo para a terra, mas Jesus indo ao ancião de dias no santuário celestial, no lugar santíssimo, para começar a obra de juízo, juízo investigativo, juízo pela casa de Deus, de verificar quem realmente entre todos os cristãos, entre todos os religiosos do mundo, de fato são aqueles que podem ser pesados pelas medidas do santuário e serem levados para o céu sem colocar o céu em perigo, porque Deus não levará para lá nenhum servo, nenhuma serva, nenhum que se diz cristão, nenhum que se diz crente, nenhum que se diz religioso envolvido em pecado e que não tem as características que o céu espera. Então foi isso. Os ímpios gostaram que Jesus não veio. Os ímpios amaram, mas observe a palavra de Deus. Muita coisa tem que acontecer. Observe. O grande dia do juízo estava chegando. E aí, meus amados? A Bíblia fala desse terremoto que deve acontecer ainda antes da volta de Jesus. Um grande terremoto, maior de todos os terremotos, que a escala Richter não terá condições de medir. E o que significa esse terremoto? Abra sua Bíblia em Isaías 34, versículo 4. Deus, quando está para agir nos negócios da humanidade pecadora, para trazer julgamento, um terremoto mostra a presença de Deus. Lembre-se que quando Jesus morreu, um terremoto
aconteceu. Quando Jesus ressuscitou, um terremoto aconteceu. Então, o terremoto sempre mostra a presença de Deus em algum lugar. Isaías 34, verso 4. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Falando da volta de Deus a esse planeta, do juízo de Deus. Ele vem para realizar seu julgamento. O outro texto, capítulo 13 de Isaías, versículo 10 e 13. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Versículo 10, que eu li o 13. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Esses sinais que demonstram com clareza sinais da proximidade da volta de Jesus e a necessidade de um preparo. Primeiro, porque você será julgado. Segundo, porque aqueles que, sendo julgados, investigados por Deus, não têm o caráter, não têm as credenciais do céu na sua vida, eles terão uma reação totalmente diferente. Diz a Bíblia que correm tentando fugir. Ricos, poderosos, escravos, livres, todo mundo, sejam religiosos ou não, fogem da presença de Deus que está vindo, fogem da presença de Jesus. Querem se esconder, enquanto que os salvos ficam alegres, esses aqui se escondem. Então, meu amado, não há no Evangelho provisão para pecados conhecidos, não confessados. Não há no Evangelho provisão para pecados cometidos conscientes contra a lei de Deus. E você sabe disso. Por isso que quem rejeita a graça e se apega ao pecado terá essa reação diante da majestosa vinda do Senhor. Mas não se esqueça, Jesus logo vem e que você esteja entre os que se alegram, não entre aqueles que hão de fugir desesperados da presença do Senhor. Isaías 2, verso 19 a 21 fala disso. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Essa é a descrição que a palavra de Deus diz sobre aqueles orgulhosos, sejam religiosos ou não, ricos ou pobres, livres ou escravos, que rejeitaram conscientemente a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Que você esteja entre aqueles que estarão felizes, não é? Muito bem. Então, meus amigos, quanto ainda falta? Observamos pelo sexto selo que falta apenas se cumprir o céu atmosférico se deslocar como folha de um livro que se enrola. Está faltando apenas que as montanhas e ilhas sejam movidas do lugar e que aconteça a volta de Jesus. Como é que isso pode acontecer? Um grande terremoto que vai explodir como bombas de 1000 megatons nesse planeta, que vai fazer um deslocamento de ar tão grande e de energia que vai fazer com que montes e ilhas se desloquem. Tamanho será esse terremoto. Nenhuma escala poderá medir a força desse terremoto. Ele indicará a volta de Jesus. Será que ele ainda vem? O que você acha? Deixe o seu like, deixe o seu gostei, comente aqui. Mas na linha do tempo que os selos nos mostram, onde é que nós estamos na história até a volta de Jesus? Nós estamos localizados aqui em Apocalipse 6, verso 14 a 17, que fala desse momento, do último grande terremoto, o céu se abrir e as pessoas, algumas alegres e a maioria desesperadas. Se prepare, porque ele vem. Vamos ao sétimo e último selo? Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Apocalipse 8, verso 1. Observe que saltou Apocalipse capítulo 7, porque fala do selamento. Vamos falar disso, tá bom? Fique aí e se prepare para o próximo estudo. O Cordeiro abre o sétimo selo. E o que acontece? Apenas um silêncio. O céu ficou em silêncio, numa expectativa tão grande que dá para escutar o pulsar do coração.
fôlego suspenso. Dá para ouvir os batimentos cardíacos. Tal é o silêncio. O que significa isso? Significa que o céu, lugar de louvor cotidiano, diuturnamente, há louvor na presença de Deus, cessa. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que o céu se esvaziará quando Deus vier para julgar os ímpios e salvar seu povo, que ainda estará aqui nesse mundo sofrendo angústia e perseguições, com toda certeza. Mateus 24, versículo 29 a 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. É a volta de Jesus. Esse silêncio. O céu vem todinho. Vem todo mundo para buscar a igreja, para buscar o povo de Deus que está espalhado. Não existe arrebatamento. Arrebatamento é quando Jesus voltar. É mais uma mentira pregada por religiosos que estão distorcendo a palavra de Deus. É aqui que Jesus vem e vem buscar o seu povo para levar às mansões celestiais. Então, Sofonias, capítulo 1, versículo 7. Vamos encontrar esse texto? Sofonias 1, verso 7 diz assim: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O silêncio é isso. Ele está vindo para buscar o seu povo. O outro texto, Zacarias 2, versículo 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. E quando Deus se levanta, é para poder vir buscar o seu povo que estará sendo perseguido. Daniel 12 diz que naquele tempo de angústia, Miguel se levantará. Deus se levanta. E ele vem buscar o povo dele, todo aquilo que foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, meu amigo, pecado e pecador deixará de existir para sempre e o mundo vai gozar paz. Por quanto tempo? Meia hora? O que significa isso? Uma semana? Um mês? Um milênio? Deus é quem decide o tempo. Até aqui os selos dão conta de que existe uma dimensão histórica na linha do tempo e onde nós estamos localizados. É importante que você saiba que falta pouco para Jesus voltar. É importante que você saiba que é necessário se preparar para isso. Mas a história não termina aqui. Por que não? Porque ainda falta entendermos o que acontece nesse intervalo de tempo que está em Apocalipse 6, verso 14 e 17. É um tempo que nós estamos vivendo. O que acontece nesse período? Falta ainda o selamento do povo de Deus, falta ainda as trombetas, falta ainda a besta e sua marca, falta ainda o derramamento do Espírito Santo, a grande Babilônia ser desmascarada, falta ainda o povo de Deus tomar essa grande decisão. Porque está vindo aí um alto clamor, a dotação especial do Espírito Santo para fazer a igreja realizar a obra que ela tem que fazer. E depois o fechamento da graça. E finalmente a volta de Jesus, não é? Mas tudo isso nos mostra o quanto Deus nos ama, o quanto Deus deseja que a gente se prepare. Prepare-se, haja coração. Tem muita revelação de Deus para você. Não esqueça de deixar o seu gostei, não esqueça de deixar seu like. O próximo estudo é uma mensagem para o remanescente de Deus. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Apocalipse 5 e 6 é importante para o povo de Deus que vive os últimos dias. E por isso você tem que entender isso. O próximo estudo é para você, que faz parte do remanescente de Deus, que está na igreja adventista do sétimo dia, que está na igreja católica, que está na igreja evangélica, que está no islamismo, que está em outro lugar. Deus quer falar com você. Não esqueça o próximo estudo. Até lá, aquele abraço. Não esqueça, deixe o seu like, seu gostei, se inscreva e divulgue.